Oi gente, eu sou a Ju, do Clube do Meio-Dia, e hoje eu trouxe um vídeo de compilado das minhas leituras recentes. Então a gente vai conversar sobre Onde Está Daisy Mason, da Cara Hunter, que eu li numa viagem de férias. Também Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, esse eu li antes de viajar. E o livro do Clube do Livro que eu tô participando aqui na minha cidade, que é A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Então, começando por Onde Está Daisy Mason, esse é um livro que eu peguei no Encha Seu Kindle, paguei acho que R$1,99, alguma coisa assim. É um suspense policial, esse é o primeiro livro de uma série de livros que a gente vai acompanhar o detetive Adam Foley, da Cara Hunter. Os livros, eles não precisam ser lidos em sequência, as histórias são independentes, mas a gente segue esse mesmo investigador e a gente vai também conhecer um pouco da vida pessoal dele, e aí eu acredito que essa parte seja linear aí de acordo com a sequência dos livros. Então, em Onde Está Daisy Mason, a gente vai acompanhar a investigação do caso de uma menininha de 9 anos, a Daisy, que desapareceu durante uma festa que a família deu ali no quintal, um churrasco, que eles convidaram os pais, né, dos amiguinhos ali da escola. Essas crianças, algumas estavam fantasiadas, inclusive a Daisy. E ninguém viu nada, ninguém sabe de nada, ninguém sabe dizer o certo a última vez que viram a Daisy, e rapidamente esse é um caso que começa a ficar muito estranho, né, pra polícia. Esse é um livro que tem vários personagens, então na verdade o inspetor, né, detetive inspetor, o Adam Foley, ele não é tão importante, ele não é assim como, por exemplo, nas histórias da Agatha Christie, que a gente acompanha o Poirot do início ao fim. Ele nem sempre vai estar presente ali nos pontos de vista, ele é mais um fio condutor, sabe? Ele é um fio que conecta as narrativas. Em alguns momentos a gente também vai voltar atrás no tempo, nos dias ou até semanas que antecederam o desaparecimento da Daisy, e acompanhar a história do ponto de vista dela. E acho que as duas coisas que tornam esse livro muito interessante, foi uma leitura super fluida, que eu li muito rápido, eu li numa viagem de menos de uma semana, é que a gente tem uma suspeita meio que de todo mundo. Então essa mãe é muito estranha, esse pai também tem coisas muito suspeitas, ele não é um cara muito legal, mas ele parece um paizão ao mesmo tempo. A gente tem um irmão que parece saber alguma coisa, que parece que talvez esteja acontecendo alguma coisa com esse irmão mais velho também, que também é uma criança. Então é tudo muito suspeito, mas será que isso quer dizer que alguma dessas pessoas da família machucou a Daisy, ou matou ela, ou enfim, né, fez algo com ela? E eu acho que o grande trunfo aqui da Cara Hunter foi ela ter colocado os capítulos, os momentos em que a gente tem as conversas das redes sociais, a repercussão midiática desse caso. Então, rapidamente, por ser um desaparecimento de uma criança, a repercussão primeiro é relacionada a tentar ajudar, a conseguir informações de alguém que possa ter visto essa menina, mas rapidamente vira um grande tribunal online, que é uma coisa que a gente sabe que é muito comum, principalmente em casos que ganham, assim, né, muita visibilidade na mídia. E a gente vai ter o comentário das pessoas que às vezes até parece que elas estão lendo a nossa mente de leitor, sabe? Tipo, nossa, mas essa mãe fez isso, é óbvio que ela é culpada, não sei o quê. Nossa, mas encontraram isso nas coisas do pai, com certeza ele é culpado e tal. Então eu acho que esse foi o grande trunfo da Cara Hunter, porque mostra como a perspectiva do público pode realmente interferir na investigação de um caso, no julgamento de alguém, e até para onde a polícia vai numa investigação, e como isso pode ser perigoso mesmo, né? E como é fácil julgar de fora, como é muito fácil a gente julgar uma situação sem estar nela, né? E aí a gente tem um final que é meio polêmico em Onde Está Daisy Mason, que muitas pessoas não gostam, outras gostaram, mas nem tanto. Eu não vi nenhuma opinião assim super positiva sobre esse final. Eu não tive problemas com ele, eu já tinha uma ideia de que algo desse tipo iria acontecer por algumas coisas que são faladas, principalmente pelo detetive Foley durante o livro. Mas eu gostaria de ter tido mais pistas ao longo da história de que exatamente esse final iria acontecer. Porque eu curto mais quando um livro de investigação, de mistério, ele me dá
pequenas pistas que talvez a gente não consiga fechar o mistério lendo, mas que quando você olha pra trás, você fica, ah, tá, nossa, faz todo sentido. E até faz, mas eu acho que a autora ela foi um pouco longe demais, sabe? Não sei. Eu acho que faltou alguma coisinha ali no meio do caminho. Tem alguns pontos da história que eu achei que eles ficaram meio soltos, assim, que ela não conseguiu conectar tão bem no mistério. Mas é uma leitura muito boa. Eu acho que esse é um livro muito bom se você quer sair de uma ressaca literária. Esses livros da Cara Hunter, eles são publicados pela Trama aqui no Brasil, e quando teve o Enche Seu Kindle, tinha a promoção de outros livros dela também. Então eu acho que é um livro que vale a pena, às vezes, pegar alguma promo no Kindle. Eu peguei junto com ele Garota Roubada, que eu não li ainda, que é de outra autora. E eu acho esses livros muito bons pra ler, assim, quando você tá no carro, no ônibus, no avião, num intervalo, sabe? Porque é um livro que você se envolve rápido, você entra rápido na história, você não precisa... Eu não anotei nada desse livro. Então eu achei que foi uma leitura que valeu super a pena. Eu gosto bastante de romance policial. Agora a gente vai falar então sobre Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Quarto de Despejo é um compilado de diários da Carolina Maria de Jesus que foi publicado em 1960. E a gente acompanha os diários dela de 1955 ao primeiro dia de 1960. Mas é principalmente 1958, 1959 que a gente vai acompanhar. A Carolina Maria de Jesus foi uma mulher preta que viveu na favela do Canindé, em São Paulo. Uma favela que não existe mais hoje, né, à margem do rio Tietê. E ela então vivia catando papel, catando metal, para se sustentar e sustentar os seus 3 filhos que viviam com ela, que eram o José Carlos, o João José e a Eunice. E nesses diários ela vai misturar os sentimentos dela, né, então... Muitas vezes aqui ela vai nos contar em como ela se sente com essa vida na favela, com viver ganhando hoje o que ela vai comer amanhã, muitas vezes o que não vai comer amanhã, junto com uma denúncia muito politizada até que ela tem em relação à realidade, né, da pobreza no Brasil, da relação dos políticos. Várias vezes vão políticos lá tirar foto com eles, dá uns pãezinhos e vão embora, sabe? Então, muitas vezes coisas do tipo acontecem. Nesse livro, a Carolina Maria de Jesus, ela já tinha a intenção de publicá-lo quase que desde o início. Então, em alguns momentos aqui na história, ela vai dizer que ela tentou publicar, que ela tentou enviar até para editoras do estrangeiro, né? Acho que ela manda pro Reader's Digest dos Estados Unidos. Pitanga, licença? Não, licença. Vai lá. Perdi essa guerra. Não sei o que aconteceu hoje, ela nunca quer ficar no meu colo, hoje quer aparecer. Enfim. Então a Carolina, ela vai narrar o seu dia a dia, né, vivendo na favela do Canindé. Ela vai denunciar muitas situações, né, da vida dentro da favela e da pobreza no Brasil. E a gente vai perceber muitas vezes o quanto a Carolina era uma mulher politizada, né. A Carolina, ela teve um acesso à educação diferenciado em relação ao que pessoas pobres, pessoas pretas nessa época tinham acesso. Ela gostava muito de ler, e aqui ela escreve de um jeito muito rebuscado, porque a gente percebe que ela é muito influenciada pelas leituras que ela faz. Às vezes ela até usa algumas palavras erradas, mas a mensagem é passada, né? E aqui ela vai narrar muitas situações onde a gente vê uma fibra moral e uma vontade de não se corromper muito grande pela Carolina. Então, ela vai fazer tudo o que ela pode para não se entregar ao desespero, aos vícios, à decadência, né, moral que muitas vezes acompanha situações extremas, né, situações difíceis que as pessoas passam. Então, muitas vezes ela vai recorrer a escrever e a ler. Ela vai tentar manter seus filhos perto de si para que eles não sejam tão influenciados por um ambiente que banaliza o mal. E a gente vê essa tentativa dela, apesar de em alguns momentos perceber que ela mesma também já normalizou algumas situações de violência, né? Mas ela vai falar muito aqui sobre o álcool, né? O poder destrutivo do vício. Essa é uma década, né? Uma época em que drogas como o crack ainda não tinham chegado. O álcool era talvez a principal droga, né? Que causava tanta destruição nas famílias, mas que até hoje ainda está presente, né?
e como as pessoas se entregavam. Aqui ela vai narrar diversas situações de violência. Violência contra a mulher, contra crianças, que já é totalmente normalizado dentro daquele ambiente, que as pessoas dão risada, vão assistir. Em alguns momentos aqui ela vai falar sobre uma banalização da sexualização das crianças jovens, estão muito jovens, as crianças já vão ser expostas a situações que não seriam, né, não seria o momento. Então é um livro que ele é um diário, você vai acompanhar entrada por entrada e você precisa refletir e digerir tudo isso. Eu acho que esse é um dos livros, que não é só a minha opinião, né? Esse é um dos livros mais importantes da literatura nacional. É um retrato que eu acho que é muito único na forma que ele foi concebido, muito precioso da realidade do Brasil, né? É um retrato nacional mesmo. E a Carolina Maria de Jesus, ela conseguiu tecer o livro traduzido para acho que 14 línguas, então assim, quando ela foi publicada, esse livro virou um fenômeno, apesar de ela não ter usufruído tanto dessa importância, né? Então, a Carolina Maria de Jesus, ela não morreu rica, os seus filhos não se tornaram pessoas, seus filhos mais velhos, os 2 meninos, eles não conseguiram sair de uma situação mais precária. A filha mais nova dela, a Eunice, se torna professora, ela ainda é viva, mas não é uma história de sucesso quando se trata de que ela tenha conseguido enriquecer por meio da literatura, infelizmente. Ela publicou outros livros depois desse, ela publicou Casa de Alvenaria, que é publicado em 2 volumes, e publicou, acho que mais outros 2 livros, mas ela foi um pouco abandonada pelas editoras, sabe? Então, é uma pena, mas ela nos deixou esse legado, que é esse livro maravilhoso, que eu acho que todo mundo deveria ler. Eu separei aqui alguns pontos que me chamaram a atenção ao longo do livro. Então, em alguns momentos ela vai falar de como as pessoas não iam ao médico porque elas não tinham dinheiro para pagar consultas. E esse é um momento do Brasil em que o SUS ainda não existia. O SUS, como ele é hoje, ele só foi existir em 1988, né? Então, a lei do SUS, ela foi feita em 1988. E esse é um livro da década de 50, né? O final da década de 50. Nessa época já existia o INAMPS, que era uma espécie de auxílio do governo na parte da saúde para pessoas que tinham carteira assinada. Então, quem tinha trabalho formal conseguia ter algumas consultas, acesso a algumas questões de saúde de forma pública, mas o SUS, como ele é hoje, universal, gratuito, que praticamente tudo pode ser feito de forma gratuita pela população, ele não existia. Outro ponto que acontece várias vezes ao longo do livro, que é até naturalizado, assim, pela Carolina, porque é algo não só da realidade dela, mas da época, é que muitas vezes os homens vão conversar com ela, homens de várias classes sociais, e vão esperar que ela se prostitua para eles, como se fosse esperado que uma mulher pobre, uma mulher que precisa ter do que comer, esse vai ser o único recurso dela, né? E ela vai constantemente, veementemente negar esses avanços, tanto que ela se fecha para outros homens, ela diz, não, eu já tenho 3 filhos, eu não quero mais saber de homem. Em alguns momentos ali ela vai se apaixonar um pouco por um, por outro, mas ela não vai se deixar levar, e ela é muito firme nisso. Outro assunto que ela traz aqui muitas vezes, e que eu acho que é muito importante, é o número de pessoas que vão ou tirar a própria vida, ou pensar nisso, ou tentar, inclusive a própria Carolina vai pensar nisso mais de uma vez, por conta da pobreza, por conta de não ter o que comer, por conta de saber se sentir às vezes até mesmo um fardo para a própria família, por estar doente. Então a gente fala muito, né, de saúde mental, mas às vezes essas conversas, essas discussões, elas não entram no tema de igualdade social, né, de política pública, de qualidade de vida, no ponto de vista de ter o que comer, ter onde morar, você ter tempo para cuidar da sua saúde, para cozinhar, para, né, coisas básicas, para fazer um exercício físico. E eu acho muito importante como isso é trazido aqui, porque ela não tinha a intenção de falar sobre esse assunto nos anos 55. Ela estava simplesmente nos contando o que acontecia, né? Então, como é forte isso, e hoje as estatísticas trazem que os países onde tem a menor qualidade de vida é onde as taxas de
suicídio, de depressão são mais altas. Então isso é um fato, né? É óbvio que existe também a depressão clínica que vem de outros lugares, de outras questões, ou por outras questões que vulnerabilizam as pessoas. Mas eu acho esse um assunto muito importante e que ficou muito claro no livro dela. Tem um outro momento aqui no livro que me fez pensar muito em como, às vezes, as políticas públicas são estruturadas, que de vez em quando o pessoal lá do governo, da saúde, vai lá dar uma palestra. Daí eles passam um filminho, todo mundo vai, porque era uma coisa diferente e tal. E aí, uma dessas palestras, eles falam assim, gente, vocês não podem consumir a água do rio Tietê, não podem entrar no rio Tietê, porque passa esquistossomose, que ela chama de doença do verme, eu não lembro como que ela chama, mas é a esquistossomose, né? E aí ela fala, tá, mas daí a gente vai tomar que água? Água da onde? Porque não tem saneamento básico, não tem fornecimento de água, não tem onde lavar roupa. Então, tipo, o que adianta eles irem lá e darem uma palestra sobre como é perigoso consumir essa água se não é dado nenhuma alternativa para essas pessoas, né? E elas não têm outra escolha além de estar ali. Muitas vezes ela também vai falar de como os vizinhos de alvenaria, né, as pessoas que estão em volta, mas que vivem em casas, olham feio para essas pessoas que ocuparam esse território. Mas para onde mais eles poderiam ir, né? Eles já não vivem, eles também não queriam estar ali. Ninguém vive bem ali. Para mim, uma das passagens mais tristes desse livro é um momento em que uma vizinha, a Carolina vai chegar em casa e uma vizinha vai vir falar com ela e falar, olha, o teu filho, ele tentou abusar da minha filha, de 2 anos. E aí a Carolina, ela vai manter esse menino perto de si o tempo todo, porque ela fica horrorizada com essa possibilidade. E à noite, quando ela deita, ela pensa, se isso for verdade, eu mesma mato ele, sabe? E ela chora. E eu acho que essa passagem, ela mostra muito de como ela luta tanto para não deixar com que os filhos dela sejam influenciados pela realidade bruta onde eles estão vivendo, né? Mas ela não é capaz de colocar eles dentro de uma concha, né? Então eles estão, sim, sendo influenciados pelo meio que eles vivem. Em alguns momentos aqui ela até vai pensar em entregar eles para uma espécie de serviço social da época, né? Mas daí ela vai ficar sabendo que os meninos lá não tem muito o que comer, e que eles todos acabam virando ladrões depois, ela desiste dessa ideia. Então a gente vê como ela luta muito para tentar criar moralidade, passar moralidade para essas crianças em uma realidade que torna tudo isso tão difícil. Afinal, ela precisa catar papel, ela precisa ir vender esse papel, ela precisa catar metal, ela não tem como estar junto com essas crianças o tempo todo, né? E ela não tem como morar em outro lugar. Tem uma citação muito bonita que ela faz, acho que já mais pro final dos diários ali, que ela diz: a vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós, quando estamos no fim da vida, é que sabemos como a nossa vida decorreu. Então, eu acho assim, que é muito impressionante que a Carolina Maria de Jesus tenha conseguido escrever de uma forma tão clara, tão lúcida, escrever um dos livros mais importantes do Brasil, tendo uma educação básica. Ela teve acesso à educação até muito jovem, depois ela foi tirada da escola porque era visto como possível bruxaria, feitiçaria, uma criança preta ser tão inteligente. E ela gostava muito de ler, então assim, é muito impressionante. E foi um livro que me marcou muito e que eu acho que não dá pra se viver brasileiro sem pegar esse livro pra ler em algum momento da vida. Eu tenho uma reclamação, que essa edição da Editora Ática, ela é linda, ela é uma edição linda. Ela tem um material complementar que traz com algumas entrevistas da Carolina Maria de Jesus, é bem legal. Só que essa lombada aqui é terrível. Ela ficava assim, eu não conseguia abrir o livro, e daí eu tive que fazer uma força, e quebrar assim, ó, com gosto essa lombada. E demorou pra eu conseguir fazer isso, porque senão eu não conseguia abrir o livro pra ler. Essa é a única reclamação que eu tenho desse livro. E aqui no final tem essas entrevistas, são compilado de algumas entrevistas, algumas falas dela. E é muito interessante algumas das coisas que ela diz. Então, por exemplo, aqui tem: por que Carolina começou a escrever? E aí, né, abre aspas. Quando eu não tinha nada o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Tem pessoas que, quando estão nervosas, xingam ou pensam na morte como solução.
Eu escrevi o meu diário, fecha aspas. Aí ela vai falar da ideia para o título. Então aqui ela vai dizer, abre aspas, é que em 1948, quando começaram a demolir as casas térreas para construir os edifícios, nós, os pobres que residíamos nas habitações coletivas, fomos despejados e ficamos residindo debaixo das pontes. É por isso que eu denomino que a favela é o quarto de despejo de uma cidade. Nós, os pobres, somos os trastes velhos. Fecha aspas. Que eles também vão falar da origem da palavra favela, que eu achei bem interessante eles terem trazido. Acho que vale a pena pesquisar. E aí tem um trecho final que ela fala da literatura como denúncia. Abre aspas. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém. Odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever, e o pobre não pode ter ideal nobre. Eu sabia que ia angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de leitura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade. E aí eu vou deixar nos links dois filminhos, um curta brasileiro, que é a Carolina interpretada pela Zezé Mota. Ele é bem curtinho, ele é bem simples, mas ele ficou bem bonito, eu acho que vale a pena assistir, até às vezes se você não leu o livro e quer conhecer um pouco antes, né? Ela vai ler alguns trechos, narrar alguns trechos, interpretar ali de uma forma bem artística, ficou bem bonito, e no final, no momento dos créditos, tem uma música do Racionais, que ficou muito bonito com esse curta, vale a pena conferir. E também tem um documentário alemão, que foi feito com a Carolina Maria de Jesus. Ela voltou para a favela do Canindé interpretar alguns momentos ali. Foi um curta bem mal feito, ele é feito em alemão, e a gente que é brasileiro, né, a gente ouve várias vezes as pessoas conversando coisas sobre ali, tipo, ai, a câmera não sei o que, ai, fala pra ela falar não sei o que. Eles deixaram porque a diretora, que era alemã, provavelmente não pediu pra nenhum brasileiro revisar. E eu acho que foi, pelo que eu entendi, assim, foi um documentário que não deu muito certo, o planejamento deles e tal. Mas é uma raridade e é uma oportunidade de ver a própria Carolina falando sobre o trabalho dela. E ele meio que se perdeu, porque ele foi proibido ali na época da ditadura militar. Mas eu consegui encontrar dois links do YouTube que tem ele completo. Então eu vou deixar os dois, porque até pouco tempo atrás não era muito fácil encontrar ele inteiro. Então acho que vale a pena conferir. E é isso que eu tenho para dizer sobre Quarto de Despejo. E agora, falando sobre a última leitura que eu fiz mais recente, que foi A Noite das Bruxas, da Agatha Christie. Esse é um livro que eu li para o clube do livro do Café Onírico, que é um café aqui de Curitiba, que tem esse clube. Primeiro encontro que eu participei, a gente ainda não fez o encontro final. E é um livro mais temático de Halloween, né? Então agora a gente tá em outubro. E eu achei que super casou, assim, com esse momento. Antes ia ser outro livro, ia ser O Mistério das Irmãs Hollow. Mas elas acabaram trocando e eu fiquei bem feliz que trocou pra esse, porque a outra opção era Rafael Montes e eu tô bem saturada, assim, de Rafael Montes na minha vida. Então, A Noite das Bruxas é um caso do Poirot, e ele vai ser chamado pra investigar esse caso por uma amiga, a senhora Ariadne Oliver, que é uma personagem que aparece em outros livros da Agatha Christie também, mas você não precisa ler um ou outro pra entender a história, né? Então aqui a gente vai ter uma menina que é assassinada no dia de uma festa de Dia das Bruxas. Então é uma festa ali no final dos anos 60, numa casa, né, de uma família de classe média alta, uma família rica, que vai ter várias brincadeiras tradicionais, né, lá da Inglaterra, dos Estados Unidos, da noite de Halloween. Então, eles vão fazer, tentar pegar a maçã na tigela com água, só com a boca. Eles vão fazer um Snapdragon, que é uma brincadeira mais do século XIX, na verdade. Vão fazer umas brincadeiras lá com os espelhos, para as meninas verem o amor da vida delas. Então, é uma festa de Halloween, que, como disse a Bel Rodrigues, é a nossa festa junina. Assim, várias das brincadeiras remetem muito à nossa festa junina. E aí, em algum momento aqui, essa menina, que é a Joyce, ela vai falar que ela já viu um assassinato, porque tá todo mundo em volta da Ariadne, que é uma escritora de crimes, meio que um alter ego da Agatha Christie. Ela vai falar que ela já viu um assassinato, mas que na época ela não sabia que era um assassinato, só depois que ela se tocou. E aí ninguém vai acreditar nela, porque diz que essa menina é uma mentirosa que vive inventando história. E não é incomum que crianças inventem ou aumentem histórias, né?
Então ninguém vai acreditar nela, a vida vai seguir, a festa vai acontecer e no final da festa eu vou encontrar essa menina morta na bacia de maçã lá com água afogada. E nisso, então, a Ariadne vai chamar o Poirot para investigar. Esse é um livro que tem um ritmo mais lento do que outros livros que eu li da Agatha Christie. Nessa parte ali do Poirot investigando, conversando com as pessoas, teve um outro momento que eu fiquei meio tipo, ai, tá, vamos acontecer alguma coisa? Porque eu acho que acontece poucas coisas, sabe? E aí ali no final que o ritmo pega de novo. Mas eu gosto desse tipo de livro investigativo, eu gosto que a Agatha Christie, ela dá várias pistas do que tá acontecendo, então eu consegui imaginar mais ou menos o que ia acontecer, mas não tudo. E eu gosto, assim, quando eu não consigo descobrir tudo, porque daí o final, ele parece que é mais satisfatório, né? Vai ter várias referências à mitologia grega nesse livro. Uma das meninas aqui, ela também tem o nome de uma personagem do Shakespeare. Então, em alguns momentos eu fui ali dar uma pesquisada nisso pra entender melhor, né, as referências. O que eu não gostei nesse livro é que ele foi escrito, publicado, muito próximo da abolição da pena capital na Inglaterra, né, da pena de morte. E aqui nesse livro tem muitas discussões sobre como as coisas não são mais como eram antigamente, sobre como os crimes hoje em dia, porque hoje em dia é muito comum criança matar outras crianças, e porque tem loucos soltos, porque eles não têm mais lugar no manicômio. E pra mim fica um pouco incerto se a Agatha Christie tá criticando esse tipo de fala, né, da sociedade ali meio moralista, ou se ela tá concordando, mas fica chato, fica amoroso, porque é muito repetitivo. Então eu entendi de onde isso veio, mas eu achei meio... que em alguns momentos fica chato, assim, sabe? Mas é uma discussão interessante. Tem um momento aqui que o Poirot vai dizer que pra ele é mais importante a justiça do que a misericórdia. E aí fica aí a critério do leitor, né? O que você acha dessa opinião. Então eu acho que é interessante que ele se aprofunda um pouco. Mas eu gostaria de um livro com mais clima de Dia das Bruxas para um livro chamado A Noite das Bruxas. Um problema que eu tenho é com essa edição da HarperCollins. A HarperCollins está fazendo várias edições da Agatha Christie nessa roupagem, né? Nesse estilo de ilustração, de capa. Eu acho bem bonito, eu gosto. Só que a sinopse atrás tá errada. Então, assim, o que me dá a impressão de que pediram pro estagiário fazer a sinopse, ele não leu o livro, às vezes nem o estagiário, né? Aí ele foi lá no chat GPT e falou, resuma o livro para mim. E aí ele fez uma sinopse. Gente, é isso que parece, porque assim, aqui começa com, em uma festa de Dia das Bruxas organizada por Miss Ariadne Oliver, Joyce, uma adolescente com o costume de mentir para chamar a atenção, Gente, a festa não foi organizada pela Ariadne Oliver. A Ariadne tava lá, mal e mal, ajudando a pôr uma maçã ali, entendeu? Vários momentos ela foi lá, porque a amiga dela ia ajudar a organizar a festa, ia participar dos preparativos, que várias mães, professoras ali se uniram. Mas a Ariadne não faz nada e a festa não é dela, ela tá junto com uma amiga na casa de outra pessoa. Então eu achei isso daqui uma gafe do tipo que não é aceitável que uma editora do tamanho da HarperCollins cometa. Então achei meio o fim da picada isso. Eu ando meio não curtindo tanto ler em capa dura, mas daí não é culpa da HarperCollins, né? É o meu gosto. E um problema que eu tive com esse livro, que eu não consegui entender, é porque... Não sei se vai focar, mas eu não sei porque eles escolheram não traduzir Mrs., Miss e Mr. pra senhorita, senhora e senhor. Gente, a palavra existe em português. Qual é a intenção de não se traduzir Mr., Mrs. e Miss? Eu não consegui entender. Eu não sei se isso foi uma escolha da tradutora, da editora, por que todo mundo concordou com isso, porque fica ridículo. Eu até fui ver outras edições, eu baixei a amostra no Kindle, e eles traduzem nas outras edições. Então, assim, não sei se eles quiseram dar um tom mais inglês pro livro, mas, gente, a palavra existe em português. É pronome de tratamento, não tem por que não ser traduzido. Então eu fiquei um pouco decepcionada. Eu acho essa edição linda, o trabalho gráfico é lindo, mas eles vacilaram nessa edição aqui. Então é isso, gente. Essas foram as minhas 3 leituras recentes. Eu acho que eu tenho feito leituras muito boas esse ano, eu tô ficando bem satisfeita. E nesse momento eu tô relendo Dom Casmurro, que é um livro que eu li com uns 15, 16 anos. E eu amei, mas eu
não li com um olhar tão maduro, analítico, né? Então dessa vez eu tô fazendo uma releitura que tá sendo muito maravilhosa. E aí eu tô acompanhando os vídeos que ficaram gravados da leitura conjunta que a Isabela Lubrano fez no canal dela e tá sendo bem legal. E a minha próxima leitura de Halloween vai ser Frankenstein. Então, terminando Dom Casmurro, que eu tinha começado antes, eu vou ler Frankenstein. E se sobrar tempo, se eu ler rápido, eu talvez leia O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que é do Gendry Hendrix. E eu acho que vai ser legal também. Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem que livros que vocês estão lendo aí, ou qual foi a tua leitura mais recente que você gostou. Se você já leu algum desses livros, o que você achou, se algum deles foi um favorito. Se você também leu nessa edição da HarperCollins, me diz se você também tinha ficado estressado com isso, porque eu fiquei estressado o livro inteiro com isso. Mas tudo bem, né? Valeu a pena a leitura e o livro é bonito. Então é isso, gente. Me sigam lá no Insta, que é onde eu posto mais. Eu gosto bastante de fazer foto, fazer texto. É um formato que eu gosto também. E aí, às vezes, eu posto uns stories. Esse mês eu tô fazendo uma maratona de filmes de Halloween. E aí, de vez em quando, eu posto lá o que eu tô assistindo também. Daí a gente, às vezes, troca umas dicas de filmes. Espero que tenham gostado do vídeo. Tenham gostado da participação especial da Pitanga, que agora tá dormindo ali no canto. É isso, um beijo e tchau!